A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos abordar o vídeo de hoje, irmãos, referente a uma pregação em que nós ouvimos esta semana, irmãos, ali no Vila Barcelona, o caro servo de Deus, ancião do Vila Barcelona, nosso irmão Alex, muito ousado de Deus. Tive o prazer já de conversar com ele por telefone. Irmãos, é muito humilde o servo de Deus. Recentemente ele esteve ali na África em missão da obra de Deus. Irmãos, um caro servo de Deus, muito humilde. Irmãos, e Deus deu uma explanação muito linda para ele estes dias atrás sobre uma palavra, em que esta palavra, irmãos, é Deus alertando a nossa querida Irmandade e dando um puxão de orelha. Isso mesmo, dando um puxão de orelhas naqueles que vão ali dentro da casa do Senhor, irmãos, com segundas intenções, com interesses próprios, irmãos, né? Mas não foi o irmão Alex que deu o puxão de orelha. E sim, a palavra revelada pelo Espírito Santo. Sabe quando a gente erra, irmão? Que a gente sabe que errou? Quando a gente chega dentro da casa do Senhor, qual é o nosso propósito? O nosso propósito é falar: Senhor, hoje, se você mandar bênção, eu vou ficar aqui só ouvindo, porque eu errei tanto esse dia de hoje que eu creio que eu mereço um puxão de orelhas, não bênção, né? Mas esse Deus é tão maravilhoso, irmãos, que na mesma hora que ele puxa a orelha do seu povo, ele puxa a orelha e fala que vai abençoar. E foi uma palavra linda, irmãos, muito linda, o qual, irmãos, tem canais maliciosos, a gente sabe, né? Canais maliciosos que quando vê uma pregação linda, um pregador ali pregando, né, a palavra de Deus, está pregando para a igreja, está pregando para aqueles que querem ouvir a palavra de Deus, aqueles que têm fome de ouvir a palavra de Deus. Não está pregando para pessoas, irmãos, em que não desrespeita as coisas de Deus, pessoas que não estão nem aí, né, irmãos, com o que Deus fala. Está pregando para aqueles que estão ouvindo, né? Irmãos, teve um canal, né, aí em que fez um vídeo sobre esta pregação, irmãos. Mas totalmente, irmão, invertendo tudo, irmãos. Invertendo tudo. Esses canais, eles ficam procurando na internet pregações, e aquelas pregações em que Deus dá nitidamente para o servo de Deus pregar para a querida Irmandade, eles vê aquela pregação, ouve e acaba ali dando um outro sentido à pregação, né? O qual o título, né, que pegaram a pregação que o servo de Deus pregou no Jardim Barcelona e colocaram: Ancião detona CCB, virou balcão de negócios com Massola. Irmãos, não tinha nada a ver esta pregação que o nosso irmão Alex Ancião pregou com Massola, André Mendonça e Samuel Trevisan. Não tem nada a ver, irmãos. Samuel Trevisan está na igreja dele, louvando a Deus, lá na Apostólica. O André Mendonça está lá, né, onde tem que estar lá no STF, né, e está também, parece que ele é de outra igreja, a esposa dele é da congregação. Irmãos, não tem nada a ver. Pessoas que pegam uma pregação, né, uma coisa ali que é para aquele dia, naquele tempo, e mistura com coisas passadas, né, irmãos? Isso tudo é o quê? É para denegrir, né, irmãos, a obra de Deus, para falar, botar palavras na boca, dar um outro sentido. O irmão falou desse balcão de negócios, mas quem foi na igreja ouvir a palavra entendeu direitinho qual foi a palavra. Sabe por quê, irmãos? Veja bem,
Essa pregação veio uma pregação e aqueles que vão para a igreja, irmão. Irmã, você que vai para a igreja. Irmão, você que vai para a igreja, entra na comunhão. Fica na comunhão e vai ali com um propósito. Quando você dobra o joelho, você esquece tudo lá fora. Senhor, fala com a minha alma. Eu hoje preciso de Ti. E você tem comunhão com a igreja. Você tem comunhão com Deus, irmãos. E o seu propósito ali, logicamente, se Deus falar na boca do servo de Deus que vai te abençoar, louvado seja Deus, Deus vai me abençoar. Mas o seu propósito ali é outro. É da palavra de Deus te dá ânimo para você prosseguir essa jornada aqui na terra. Né, irmã? Né, irmão? Às vezes você está triste em casa, amargurada, né? Precisando de um conselho da palavra de Deus. E hoje, irmãos, nós temos esse privilégio, eu digo privilégio, irmãos, de você congregar na sua comum, chegar em casa e ver os canais aí que está colocando as pregações. Coisa linda, imagine. Teve neste vídeo irmão que falou assim: eu sempre tive vontade de congregar na Vila Barcelona. Diz que lá é muito abençoado, uma igreja sadia. Deus fala com seu povo. Não é que Deus não fala em outras igrejas. Fala, irmãos. Mas a porção de cada igreja é a comunhão da irmandade que faz. E o servo de Deus pregou desta forma, irmãos. Que tem muita gente que não vão ali, irmãos, para buscar a salvação, para buscar que Deus fale com ele. Vão ali à torta direita, irmãos. Às vezes entra de uma maneira e sai pior, irmãos. Pega a palavra dos outros, fica com brincadeira. Esses dias eu vi um irmão entrando no culto de celular e ficar mandando mensagem na hora da palavra para alguém, irmãos. O que o irmão falou lá na frente, se for perguntar para ele qual foi a palavra, eu não sei. Eu não estava ouvindo, eu estava distraído no celular. Né, irmãos? E muitos ali vão para balcão de negócios mesmo. Né? Muitos. Mas não é estes, irmão, que vão ali para buscar Deus. Porque eu vou falar uma coisa para vocês e vocês vão concordar. Hoje em dia, irmãos, lá na década de 60, que eu não alcancei, década de 70 eu alcancei no final. Que eu já tinha 8 anos. Em 1978, 79, eu tinha de 7 para 8 anos, irmãos. Naquela época eu já entendia, né, que Deus ali falava com o seu povo. Tinha uma mentalidade de 7 anos em que eu achava, né, naquela época, eu acho que todas as crianças que nasceram dentro da congregação têm aquela mentalidade em que a congregação é a única que salva. Eu perguntava para mim mesmo, quando eu era pequeno, como nós fomos privilegiados, né? Uma igreja que salva. Será que foi Deus só revelou para um povo que essa igreja salva? Deus não revelou mais para ninguém uma congregação. Isso era nosso pensamento. Por quê? Porque naquela época o fogo descia. A irmandade ia para a igreja para buscar o Senhor. A irmandade temia, irmãos. Era temente e temia Deus, tinha medo, irmãos. Deus o livre naquela época falasse: irmão, você está sentado porque você errou. A pessoa já ficava ali, irmãos. Já para ela já tinha acabado tudo nessa vida. Ela nem procurava uma chance com quem? Com quem tem a vida eterna para dar para nós. Se ele deu a vida eterna para quem estava na cruz, ali do lado dele, um bandido que se arrependeu, por que nós não? Aqueles que erram, é ter a esperteza, a inteligência, pensar, né? Eu ia para a igreja para quê? Eu ia para a igreja para servir a Deus, para salvar minha alma. Tiraram minha liberdade por algum motivo, que as pessoas também erram. Tem pessoas que erram e que ainda quer dar uma de vítima, irmãos. Quer ser vitimizado. Não, porque aquele ancião me jogou para fora, me olhou torto. Irmãos, a pessoa nunca, né? Tem uns que nunca vai, né, assumir o erro dele. E assumir o erro dele perante uma doutrina da congregação que é rígida, irmãos. Não tem, né? Não tem afrouxamento, irmão, para ninguém. É rígida. Errou, errou. Agora basta a pessoa congregar, se realmente estava indo buscar Deus,
congregar e pedir perdão para Deus, esperar o perdão vir do céu e a salvação, né, irmãos? E tem muitos que vão ali, como diz essa pregação do nosso irmão Alex, virou balcão de negócio, vão ali só para alguns, né? Esses, alguns que eu estou dizendo, são esses que não é temente a Deus, não vai para servir a Deus. São esses que acabam de sair da igreja, chega em casa, fica criticando o cooperador, fica criticando o músico, fica criticando o organista, fica criticando um, fica criticando o outro, faz fofoca de um, faz fofoca de outro. Você chega a uma pessoa vazia, uma pessoa que às vezes ele quer dar uma de crente, mas é só a capa. Por dentro, irmãos, pudesse enxergar, você teria medo. São esse tipo de pessoas que vão para a igreja, irmãos, que faz da igreja um balcão de negócios, né? A congregação nessas eleições, ela alertou para nós votar naquele que é do bem, do lado da família, que é em prol da família, irmãos. A congregação jamais falou que era para votar em um partido nem outro, nem no partido verde e amarelo, nem no vermelho. Falou para votar naquele. Agora a inteligência vai de cada um. Mas mesmo ali dentro da congregação tinha pessoas, irmãos, que votavam no outro partido. Mas cada um tem, né, sua opinião, né, e tem sua livre expressão de votar em quem ele quer. A igreja fez a parte dela. Ela não foi omissa. Mas mesmo assim aconteceu do que aconteceu naquele vídeo passado, que houve aquele tiro dentro da igreja, por causa de quê? De política. A culpa é da igreja? Não é da igreja não, irmãos. Os irmãos estavam lá servindo a Deus, né? A culpa não é da igreja. Não adianta falar que os irmãos tinha que encerrar o culto, acabar. Não, irmão. O culto começou em nome do Senhor Jesus e terminou em nome do Senhor Jesus. É que o culto ele não começou em nome de qualquer um. Porque se começasse em nome do irmão José, do irmão Tiago, né, do irmão Antônio, ele poderia acabar de uma vez, porque foi o homem que abriu no próprio nome. Mas quando se abre em nome do Senhor Jesus, só fecha no horário em que Deus ali se toca no coração. Ó, meu servo, a palavra acabou, encerra o culto. Entendeu, irmãos? Aí não foi encerrado. Houve aquele problema, mas os irmãos que estavam ali à frente viram que já estava sendo atendido. As pessoas que foram ali dentro não iam entrar na igreja e sair vazia. Já foi atendido, o rapaz foi levado, foi medicado, né? Depois, o que aconteceu? Se acabasse o culto, houve um boato depois que os dois aí, um pediu desculpa pro outro e ficaram de boa um com o outro. Quer dizer, e se o culto acabasse por causa daquele incidente? Né, irmãos? Mas, irmãos, pode ver que é esse tipo de coisa que acontece dentro da igreja. É balcão de negócio. Eu vou lá para ver se Deus prepara a minha casa. Porque eu quero ganhar bem. Porque eu quero entrar numa firma. Porque eu estou investindo tanto. E as pessoas não vão para uma igreja, irmãos, no pensamento espiritual. Uma vez eu estava dentro do banheiro, né? E entrou o irmão e falou: irmão Paulo, é o irmão que está aí dentro? Eu falei: sou, irmão. O irmão quer falar comigo? Não, irmão Paulo, não quero falar não, eu quero falar pro irmão que ele falou o Peixão. Eu falei: que Peixão, irmão? O Santos Futebol Clube fez um gol, tô muito feliz. Ele vai ser campeão e eu tô feliz hoje. Aí tinha um irmão próximo, falou assim pra ele: quando você estiver no inferno, você vai pensar no Peixão. Aí eu comecei a dar risada ali dentro, que eu vi um repreender o outro com tudo, já condenando, e o outro falar dentro da igreja, de um banheiro, que já era para estar em comunhão, do time de futebol que assistiu em casa. Aí as pessoas vão, irmãos, de qualquer forma para a igreja. Tem umas que vão carregadas de espírito, irmãos. Tem umas que vão ali só para atrapalhar, irmãos. Tem umas que vão ali só para ver o erro. Tem umas que vão ali até para gravar, para mostrar o erro de um e o erro do outro. É por isso que virou, é por isso que teve essa pregação que Deus deu na boca do servo de Deus. Uma pregação linda, clara e justa. E no final dessa pregação, Deus promete bênção. Que coisa mais linda que isso, irmãos? É que hoje em dia, santo Deus, a gente coloca a pregação nos canais aí, irmãos, umas pregações lindas, a Irmandade vai comer. Eu sei que a Irmandade sabe definir, irmãos,
quando alguém chega e faz um título errado aí, detona o título, só para a Irmandade achar. Ancião detona a CCB. O que é isso, irmãos? O próprio irmão vai detonar a CCB? Ele está ali para pregar pela obra de Deus, pelas almas que estão ali dentro. Nenhum irmão vai lá e fica falando da CCB. A CCB é o quê? É um prédio. Então ele está falando do prédio? Ele está falando do prédio? E às vezes, irmãos, dentro da igreja, como Paulo, a igreja para mim está dentro de mim. Isso mesmo. A igreja está dentro de você. Mas se você for se reunir dentro da congregação e não tiver a igreja dentro, aí sabe o que acontece, irmão, hoje em dia? É que eu falei lá na década de 70, eu não acabei de explicar. Na década de 70, você que é mais velho nesta graça, tinha uma igreja só dentro da igreja, congregação, que era aquela igreja do Glória, aquela igreja da revelação, aquela igreja que Deus mostrava quem ia para o ministério. Ela era aquela igreja em que Deus revelava para o irmão na frente, ó, aquele irmão vai pedir tal hino. E aquele irmão levantava, pedia o hino, e o Senhor falava no coração do irmão: mediante esse hino que eu dei para o servo de Deus, eu vou te revelar a palavra. E o servo de Deus tinha aquela confirmação, porque tinha aquele entrosamento espiritual, aquela comunhão perfeita. Sabe o que é comunhão perfeita dentro de uma igreja, irmãos? É quando o pregador está lá na frente e Deus fala para ele: eu vou te... é para você ler o Salmo 121. Aí o servo de Deus fala: Senhor, dá na boca de alguém, né, o hino para me pregar esse Salmo 121 ou o Salmo 23. Aí a pessoa vai lá e pede o hino, né, se eu não me engano é o 384, se não me falha a memória, né? E o que acontecer, o irmão então tem a confirmação em que aquela pregação que Deus deu para ele, irmãos. Irmãos, uma coisa linda também, está tendo reunião em diversas centrais, e os irmãos pediram para a nossa querida Irmandade ler a Bíblia, irmãos. Uma parte que os irmãos, antigamente, eu ouvia sempre: irmãos, tem que ler a Bíblia. Não estudar, ler a Bíblia. Estudar, você pode até estudar, mas não para usar o estudo numa pregação dentro da igreja. Né, irmãos? Pode estudar, saber, é bom saber, que aí você, o estudo, a teologia é a parte material da Bíblia, irmãos. E tem a parte espiritual. A teologia, ela dá de 10 a 0 aí, né? Pega um teólogo aí, pega de 10 a 0 aí, fala a Bíblia todinha, os contextos, né? As partes que passava na época, os modos. Mas, irmãos, pergunta algo espiritual para um teólogo que não vai saber. Ele não vai decidir ali na espiritualidade. Porque teólogo é materialista, é estudo bíblico. A parte espiritual não. A parte espiritual não precisa você ter estudo, não precisa ter faculdade, universidade. Basta você ter dom e temer a Deus sobre todas as coisas. E hoje em dia está tendo duas igrejas dentro da congregação. Esta igreja que serve a Deus em espírito e verdade, né, que teme a Deus, que ama esse Deus, adora esse Deus. E tem a outra igreja, irmãos, né? Tem a outra igreja ali dentro, que é essa igreja em que está se deteriorando, irmãos. Essa igreja em que as pessoas não entram, mas não saem da porta para que ninguém entre. Ele não quer entrar e não deixa ninguém entrar dentro da igreja. Servir a Deus sobre todas as coisas. Espero que a nossa querida Irmandade entendeu, irmãos. Eu vou disponibilizar esta pregação, irmãos, para vocês entenderem o quanto este servo de Deus pregou pelo Espírito Santo, irmãos. Uma linda pregação, irmãos. Ouça de novo essa pregação. Vai falar com a sua alma. E todas as pregações que nós colocar aqui no canal, irmãos, se fizerem um outro título, irmãos, como este, que Ancião detona CCB, né, virou balcão de negócio, como a Sola, né, Mendonça, Samuel Trevisan, irmãos, não caia nesse conto de vocês achar que isso aconteceu.
São pessoas distorcendo a palavra que sai da boca do irmão lá que Deus mandou, né? São palavras. Eu nunca imaginava que iria acontecer um dia da pessoa pegar uma pregação que serve para pessoas que estão ali, irmãos, desanimadas, pessoas que estão ali angustiadas, com depressão, com tristeza de alma, que precisam ouvir a palavra de Deus e a pessoa não pensar nessas pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus e sim manipular a palavra, colocar no outro contexto, irmãos, colocar em outro sentido. Aí a pessoa entra em confusão. Irmãos, é terrível isso. Vamos buscar a Deus mais ainda. Os canais de pregação, vocês sabem aí. Eu acabei colocando um vídeo de pregação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Onde que é? Caimandade. Eu esqueci. O meu editor deu erro. Eu peguei o vídeo errado, irmãos. Que eu estava acompanhando a pregação. Que eu coloco o áudio e acompanho. De vez eu colocar um vídeo, eu coloquei outro. Que é o da Vila Buenos Aires. Né? Eu tirei até um comentário. Que a Caimandade alguns estavam reclamando que eu estava batendo palma. Mas não. Este vídeo que eu estava fazendo batendo palma é para numa outra situação que não é pregação. Né? Que não é pregação. Eu preciso ver. Esse vídeo apareceu no editor, que eu uso um aplicativo que eu coloco eu ouvindo a pregação e gravo. Só que este vídeo foi errado. Peço perdão à Irmandade aí que ouviram essa pregação também da Vila Buenos Aires, que foi uma pregação do dia 16, lindíssima, irmãos. Lá no canal Portas Abertas e CCB Viva a Vida ao Máximo. Tá bom, irmãos? Irmãos, o que vocês acham sobre esta parte? Eu vou deixar aqui esta pregação para vocês ouvirem nesta manhã, irmãos, de sexta-feira. Comentem o que vocês acham. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Vamos ouvir junto? Estou junto com vocês. Vamos ler com a ajuda de Deus a palavra que o Senhor nos traz avante no livro de Efésios, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Glória a Deus. Vamos ler a partir do verso 10. Todos encontraram, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo aos Efésios capítulo 6, verso 10 em diante, a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e caridade, com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Glória a Deus. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por que será que ele colocou aqui, né? Isso, né? A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Pode ser que nem todos amavam, né? Em sinceridade. Às vezes, alguns deles estavam lá junto. E não era todos que estavam em sinceridade. Sabe, irmãos, a sinceridade ela precisa estar junto de nós sempre. A sinceridade é algo que, quando ela não existe, não tem como a graça estar em nós. A sinceridade é uma virtude muito necessária para estar em nós. Não sei porquê, mas agora nesse último verso, Paulo sempre dizia em muitas partes, né? A graça seja com todos. Mas essa parte aqui em sinceridade me chamou a atenção agora. No verso anterior ele diz, paz seja com os irmãos e caridade com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele ele conclui, a graça seja com todos os que amam. E o Senhor anuncia aqui, você ama a graça do Senhor Jesus? Tem diferença, a igreja é uma coisa, graça é outra. A graça é o que vai ser anunciado aqui, que é a palavra nesta manhã. É a graça do Filho de Deus. O Evangelho, a palavra, a salvação, reflete a graça. Reflete o anúncio da salvação. Quando nós amamos a graça, nós aceitamos ela, aceitamos o Evangelho, aceitamos a salvação, acreditamos. Para acontecer tudo isso, precisa ter o quê? Sinceridade. E para ter tudo isso, precisamos do quê? As armaduras de Deus. Você vê que uma coisa puxa a outra, algo necessita do outro. A caridade necessita da sinceridade. A sinceridade precisa ter caridade. E um vai puxando o outro. A espada do Espírito, a couraça da justiça. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aqui diz assim, o capacete da salvação, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Precisa estar cingido os lombos com a verdade. Não adianta ser sincero, mas não ter a verdade. A palavra vai ser rápida, irmãos. Mas a leitura, o Senhor abriu a porta assim. Aleluia. Às vezes não é o mesmo sentido de alguma pregação que eu e você ouviu, mas o Senhor me trouxe aqui no último, irmãos, no último verso aqui. Irmãos, para ter a graça, precisa ter a sinceridade. Não adianta, irmãos, falar que tem a graça, mas não tem a verdade e a sinceridade. Você não tem a graça.
aleluia, se folga, aleluia, se não tem a justiça, se não tem a sinceridade, se falta com a caridade, se falta com o amor, aleluia, se tem a mentira, se tem a palavra torpe na boca, se age com a mentira, com a trapaça, não tem como habitar a graça dentro de nós, não tem como ter a armadura na mesma boca, no mesmo coração, não tem como jorrar água pura e água, aleluia, suja, não tem como, ou é um ou é outro, aleluia, naquele mesmo tanque de batismo não dava para dividir a mesma água, a água amarela com a água potável, ou é uma ou é outra. Então hoje Deus, aleluia, vai trocar a tua armadura, que é a armadura de guerra, a armadura impura, a amargura que você luta contra a carne e contra o sangue. Mas Deus vai trocar hoje a tua armadura, que você não vai mais lutar contra a carne e contra o sangue. Você vai lutar contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aleluia, aleluia. Porque dentro de ti precisa, aleluia, caber, entrar, aleluia, um pouquinho de caridade, um pouquinho de sinceridade, um pouquinho de justiça, um pouquinho de verdade, um pouquinho de amor, aleluia, e não cabe nada aí dentro. Mas hoje você não esperava essa palavra e nem eu, mas hoje eu te limpo dessas vestiduras materiais, corruptíveis, e faço uma troca hoje por esta palavra. Vou te armar da cabeça aos pés, da couraça da justiça, da espada do Espírito, do calçado do Evangelho. Vou trocar a tua linguagem, o teu palavreado, o teu pensamento. Aonde você andava não vai andar mais. Vou trocar a tua linguagem profana, impura, suja, por palavras do Evangelho, do Evangelho da paz. Tem comunhão aí? A graça seja com todos os que amam. Precisa amar a graça, irmão. Precisa amar o Senhor Jesus em sinceridade, não é em falsidade. Não é dizer que ama e aborrece o Senhor. Não é dizer que é crente e trai o Senhor. Não é isso. Ou ama ou não ama. Ou segue ou não segue. Ou é ou não é. Ou adora a Deus ou ama Mamon. É bíblico. Aleluia. Paulo dizia assim para o povo de Éfeso: no demais, de tudo que eu expliquei para vocês, no demais, para finalizar, que eu digo para vocês, meus irmãos, fortalecei-vos, é só no Senhor, não é em mim, não é nos demais. Não se fortalece em ninguém, que vocês podem ser frustrados. Vocês podem vir a menos com a falha se vocês se fortalecerem em outro. Viu, irmãos? Não se firma nem nesse nem naqueles, nunca. São tudo, aleluia, são tudo mortais. Todos nós mortais, falhos, todos. Mas fortalecei-vos no Senhor, e o melhor, na força do seu poder. Ele não falha. O poder dele é grande, imenso, imensurável. Revestivos de toda a armadura dele, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, contra o inimigo dele.
Porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século. Falava lá na época, Paulo falava lá contra aquele século. E hoje? Aquele século, aleluia, aquele século eram os principados daquele século. Eram as potestades daquele século. Era o príncipe das trevas daquele século. Quantos já passou? Quantos já se levantaram? Quantos novos vieram? Eram as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais daquele século. Era lá. Paulo pregava para Éfeso lá, naquele tempo. E agora? E agora? Paulo imaginou que estaríamos numa luta hoje, diária. Uma luta hoje acirrada. Uma luta hoje que era diária, momentânea ali, direto, cara a cara. Que a nossa mocidade estaria numa luta ali, dentro de uma classe, dentro de uma escola, dentro de uma faculdade. É outros principados. É outro. Não era no mesmo que Paulo. É outro. Mas a palavra não fica velha. O adversário é o mesmo. Mas eu vou pregar o que Deus me traz agora aqui. Glória. Aleluia. Tem principado novo. Tem potestade nova levantando nos séculos atuais. Que a igreja ainda não conhece, mas Deus conhece. Até o nome deles Deus conhece. E Deus hoje avisa para nós. Tem armamento novo na igreja hoje. Meu Deus, tem piedade, glória ao Senhor. Santo Senhor, glória a Jesus. Portanto, Paulo dizia lá naquele século, para aquele povo, daquele povo, não sobrou mais ninguém. Quem foi fiel, foi. Quem vestiu a armadura daquele tempo, vestiu. Acabou todo mundo. Quem não ligou para o que Paulo falou, já foi. Acabou. Quem acreditou no que Paulo falou, acreditou. Quem não acreditou, já foi. Quem der crédito nessa palavra hoje, que dê crédito hoje. No dia de amanhã, já foi. Ninguém vai poder falar, ninguém pregou, ninguém avisou. Aleluia! Aleluia! Glória ao Senhor! Alamasi botinato no que tu devia. Portanto, é hoje, 15 de novembro de 2022, Efésios capítulo 6, verso 10 em diante, Vila Barcelona, São Caetano do Sul. A palavra é anunciada aqui para um punhado de povo que veio ouvir a palavra. Qual que é a palavra? A palavra é essa. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau que está vindo aí. E havendo feito tudo, ficai firmes, está
não é com a falsidade, não é com a injustiça, não é com a falta de sinceridade, mas tendo cingido os vossos ombros com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés da preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração de súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Mesmo preso, vamos pregar livremente a palavra do Evangelho. Glória! O Evangelho é esse, que o mal está aí, mas mesmo preso, vamos pregar livremente a palavra da salvação. Veste agora o capacete da salvação, a espada do Espírito. Na última oração, o fogo vai descer na igreja. Glória a Deus. Meu Deus, tem piedade, Senhor. Glória a Jesus. Porque em pouco tempo você vai lembrar desta palavra. Porque tem principado e tem potestade que já estão preparadas para vir na terra. Não é para assustar o povo, porque a palavra sempre chegou antes do nosso inimigo. Porque Deus nunca deu direito de adversário chegar primeiro. Nunca. E nunca vai chegar primeiro que Deus. Nunca. Nunca. Ninguém vai poder falar que o adversário chegou primeiro que Deus. Ele nunca terá direito de chegar primeiro que Deus. Tanto é que a igreja vai subir primeiro. Glória! Meu Deus, tem piedade. Glória! Sinto o fogo de Deus aqui em cima, irmãos. Sobre nós nesta manhã, mesmo que em você não caia todos os requisitos desta palavra, mas pelo menos um deles você vai levar. Glória! O calçado do Evangelho, a couraça da justiça, o capacete da salvação ou a espada do Espírito. Glória! Mas que algo você vai levar, você vai levar. Glória! Glória a Deus! Mesmo que não tinha sinceridade ainda, pela minha graça, Deus troca isso que você trouxe, que não era ainda sinceridade, porque ainda você está aqui por estar, mas hoje Deus coloca em você a sinceridade e o amor pela minha graça. Porque muitos vêm na igreja por vir, mas não é em sinceridade. Nunca Deus deu de pregar isso. Mas na leitura, por que Paulo escreveu isso? Por que, irmãos? Por quê?
sinceridade. Por quê? Porque nem todos vêm na igreja em sinceridade. Vem para comprar, para vender, para casar. Vem até para separar. Senhor, posso separar? Virou balcão de comércio. Virou cartório. Virou balcão de sucesso aqui em cima. Virou política. E o evangelho sepultado. E a morte de cruz ninguém lembra. E o sacrifício do mestre ninguém mais prega. Ninguém mais fala. Ninguém mais faz menção. E aí não dá certo. A palavra errou. A palavra não falou. O pregador não tentou. Aleluia! E aí se grita, se pula, a igreja lota. Mas se tem um não, o pregador não tem dom. E aqui vai virando balcão. Vai virando balcão de informação, aonde não tem mais o evangelho da graça, aonde vem um povo que não tem mais a sinceridade pela graça. Aleluia! Mas hoje cai a sinceridade e o amor em nós pela graça. Volta a ser um púlpito para pregar o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Aceita a palavra, irmãos? Coma da palavra, vive na palavra, anda na palavra. Aleluia! O fundamento da graça é Cristo. O auge da graça será Cristo. Aleluia. O meio da graça é Cristo. A porta da graça é Cristo. O acabamento da graça é Cristo. O teu fim é Cristo. O nosso viver é Cristo. O que você precisa é Cristo. O que você vai viver é Cristo. Aguenta um pouquinho a palavra. Aleluia. O que o teu filho precisa é Cristo. O que nós pregadores precisamos é mais de Cristo. Glória a Deus. É por isso que está faltando armamento para todos nós. É porque nós estamos armados com muita tecnologia, inteligências muito altas, um QI absurdo, mas espiritualidade nossa, começando pelo pregador, zero. Mas vamos começar hoje do zero. A nossa espiritualidade vai crescer a partir de hoje, degrau por degrau. Glória! Vamos começar no primeiro degrau com Cristo. Tem comunhão, igreja. Igreja, vem comigo aqui, igreja. Sobe comigo na comunhão. Primeiro degrau, Cristo. Segundo degrau, Cristo. Acabamento, Cristo. Vamos subir até lá em cima. A escada de Jacó agora. Os anjos. Cristo. A escada aqui, irmãos. Cristo. Olha os anjos, olha os anjos. É Cristo. No casamento.
Lá na presidência é Cristo. Glória a Deus. O ano que vem é Cristo. Tudo será Cristo. A terra vai virar, porque Cristo vai cuidar. Deus seja louvado. Bom, Ricardo faz a oração de agradecimento. Juntos agradecemos a Deus na oração.